Apresentação já? Não, não, Dora? Sim, eu tô vendo. Só tem Não. questão maior, mas dá para Não. ver. Tati, A apresentação de Tati, não, bem, não está na tela, não. Está em tela inteira aqui para mim. está. Na minha tela não aparece. Vocês estão vendo, gente? Pierre. Oi, Pierre. Na minha também não aparece. Não aparece, Não. gente. Não está compartilhada a tela, não. Ah, chegou o Júnior. Boa noite, Júnior. Se apresente um pouquinho, rapidinho aqui para o pessoal, Júnior. Boa noite, pessoal. Sou José Júnior, né? Trabalho na Bahia Pesca, já há uns 12 anos na Bahia Pesca. Sou gerente de projetos, tenho formação em ciências biológicas, um mestrado em ciência animal. Atuo aí também como sócio, né, de uma piscicultura, tanto em Uruçuca como em Jequié, em tanque rede, e a gente também está apoiando o webinar, né, o Teletanque, com as meninas aí, e auxiliando no desenvolvimento da tecnologia que vai ser de fundamental importância para nós, né, aquicultores, trabalhamos diretamente com piscicultura. Maravilha, muitíssimo obrigada pelo apoio. O Júnior é um parceirão desde o início desse projeto e vamos juntos testá-lo e colocá-lo para funcionar bacana aqui, apoiando os piscicultores brasileiros. Bora lá, Tati, tá com você, amiga. Toca o barco. Então, vamos lá. Pessoal, boa noite mais uma vez. Eu sou a Tatiana, sou veterinária e participo como técnica do projeto Teletanque. Nós já tivemos uma conversa, né, na verdade, trocamos experiência no primeiro webinar sobre a cadeia produtiva da tilápia, no segundo momento sobre os aspectos sanitários, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre as boas práticas de manejo e controle da produção. E vamos entender como o Teletanque se insere nesse contexto. Então, como inserir as boas práticas de manejo na piscicultura? Na verdade, com o que nós vamos apresentar hoje e conversar, vocês vão poder perceber que praticamente toda a atividade está inserido as boas práticas de manejo. Então, seja uma atividade de rotina, até a parte burocrática, administrativa, financeira, então tudo isso, quando ela é feita da forma eficiente, você está inserindo boas práticas e isso vai interferir no manejo. Algumas boas práticas, alguns itens, eu vou me aprofundar um pouco mais. E no final nós vamos citar outros tantos que também têm sua importância. Então, como primeiro item de boa prática, eu gostaria de citar adequar a espécie ao ambiente. Falando de tilápia, pessoal, a gente sabe que é uma espécie bem consolidada, né? Se conhece bastante sobre ela, sobre a sua nutrição, sobre a sua sanidade, sobre a sua reprodução. Porém, isso não quer dizer que ela não deva ser cultivada nos seus parâmetros de conforto. Então, para você tirar da tilápia, né, um crescimento acelerado, uma resistência, que ela também já é, por si só, uma espécie resistente e rústica, mas se você cultiva essa espécie em condições adequadas, ela vai dar muito mais à sua produção. Então, por isso que os aspectos nutricionais precisam estar bem definidos, precisa ser bem conhecido, né? Principalmente quando se fala de ração. Os aspectos sanitários também extremamente importantes, já que a tilápia é uma das espécies mais produzidas no Brasil e no mundo, ela também tem especificidade a alguns patógenos, e sabemos que a intensificação do cultivo, quanto mais animais você produz dentro de um viveiro escavado, dentro de um tanque-rede, quanto mais você intensifica a sua produção, você predispõe esses animais a estarem mais susceptíveis, porque vão estar num nível de estresse maior e porque a gente sabe que a água é um meio veiculador de patógenos
e que muitos patógenos já estão no ambiente. Com relação aos insumos e equipamentos, também você precisa adequar aquilo que você tem na sua produção à espécie que você está trabalhando. Mais uma vez, com relação ao sistema de cultivo. Então, se você quer produzir de forma semi-intensiva, intensiva ou superintensiva, você também tem que adequar tanto as condições que você tem, próximo a você, à sua propriedade, com relação à capacitação de mão de obra, ao próprio insumos, né? Alevinos, ração. Então, principalmente para os iniciantes, tudo isso tem que ser bem pensado antes do início de uma produção. E com relação ao aspecto reprodutivo, sabemos que a tilápia é uma espécie extremamente prolífica. O que significa isso? Significa que bem novinha, né? Muitas vezes aí no seu período de juvenil, já com 200 gramas, a tilápia, se você colocar macho e fêmea junto, ela vai se reproduzir. Ela tem uma maturação muito jovem. E isso é ruim para o cultivo. Por que é ruim? Porque se você coloca machos e fêmeas juntos e eles se reproduzem, você vai perder o controle da sua produção. E a gente sabe que tudo tem que ser bem calculado, o tamanho do seu tanque, quanto de biomassa inicial você vai colocar, quanto de biomassa final você vai retirar. Então, essa característica da tilápia, ela é vista como uma característica ruim. Além disso, você possibilita cultivar lotes heterogêneos de peixes com tamanhos diferenciados, se você dar condições para a tilápia se reproduzir dentro do tanque. E outro fator que interfere na reprodução é que os machos, na espécie tilápia, crescem mais rápido que as fêmeas. Então, para o mercado, para a produção, os machos, é melhor você cultivar machos. Por isso que hoje se trabalha com alevinos reversados. Então, os alevinos recebem hormônio na ração para que se desenvolva o aparelho reprodutor masculino e ele se transforme em macho. Justamente porque os machos crescem mais rápido do que as fêmeas. Só, pessoal, que se tudo isso não tiver harmonizado, em equilíbrio e alinhado com a espécie que você está trabalhando e com a sua produção com objetivo, você terá reduzida a biomassa final, probabilidade de ocorrência de doenças, lotes heterogêneos, o que é extremamente negativo, inclusive provoca um nível de estresse muito grande, o produtor tem que fazer mais replicagens, seleções ou classificações na sua produção, e isso tudo causa nível de estresse e aumenta a mortalidade. Então, além disso, baixa sobrevivência e crescimento lento da espécie. Outro ponto que podemos citar como boas práticas de manejo é definir o sistema de cultivo, ou seja, definir o objetivo da sua produção. Independente do tipo de tanque que você vai utilizar, o mercado, ele exige, né, a espécie, lógico, que ele vai comprar, que ele vai consumir, o peso final dessa espécie. Então, o seu sistema de cultivo te dá condições de ser intensivo, de ser super intensivo, mas mesmo a tilápia sendo resistente e rústica, eu volto para o primeiro slide. A gente precisa produzi-la adequando às condições do ambiente para o mais próximo das condições da tilápia se tivesse no ambiente natural. Então, fazer com que a tilápia seja produzida nas suas características de temperatura, de oxigênio dissolvido, de pH, o mais próximo do seu ambiente natural. Mais uma vez, adequar as condições ambientais, os insumos e os equipamentos. Com relação às condições ambientais, podemos citar que o Brasil é um país muito diferente, né, no clima. Então, tem regiões que você tem muita seca, regiões que você tem muito período de chuva. E, mais uma vez, a tilápia é rústica e resistente, mas a gente precisa adequar as nossas condições. Lógico que não temos o poder de alterar as condições ambientais, mas podemos, né, já prever algumas situações e aí nos preparar como produtor para que a tilápia sofra o
Ficou mudo, gente. Está mudo para mim. Ficou mudo. Ah, ficou mudo para mim também. Tati? Tati, ficou mudo. Ficou mudo. Tá aí no microfone. Tati? Gente, ficou mudo Pronto, sozinho, hein? voltou, meu amor. Até Voltou, onde pode vocês abrir a tela. ouviram? Não, um minuto atrás apenas. Foi bem rapidinho. Abra a tela. Pronto. Então, falando, né, de definir o sistema de cultivo, eu estava falando da importância da capacitação de mão de obra, que citamos isso no primeiro webinar e citamos no segundo também, que muitas vezes, por falta de conhecimento do produtor dessa importância, o produtor pensa, nossa, Tatiana, mas é um custo a mais na minha produção. Mas mostramos exemplos, né, que muitas vezes aquele custo a mais, naquele momento, ele vai trazer mais benefícios do que pontos negativos. Utilizar densidades de estocagem recomendadas. Pessoal, esse é um ponto bastante complexo dentro de uma produção. Vários produtores têm essa pergunta, assim, como talvez a primeira pergunta que vem à cabeça, né? Quantos peixes eu coloco no meu tanque para eu, no final, ter uma quantidade de biomassa em quilo ou em tonelada, enfim, para me comercializar. Mas é uma pergunta que tem muitas variáveis e que não dá para responder de uma forma simples, porque cada caso é um caso. Além do ambiente interferir na quantidade de animais que você vai colocar, o objetivo da sua produção, né? Se você vai produzir de forma intensiva, super intensiva, a fase de vida do peixe, a gente sabe que os alevinos, os juvenis, eles são mais sensíveis do que os adultos, o tipo de tanque, então a área daquele tanque. Existem alguns exemplos na literatura que trazem para viveiro escavado, principalmente alguns exemplos de quanto que se utilizaria de animais para um sistema semi-intensivo e quanto se utilizaria para animais num sistema intensivo, em relação à área, em 10 mil metros quadrados, que seria 1 hectare, existe realmente na literatura, existe para alguns tamanhos de tanques redes, de 4 metros cúbicos, 6 metros, 18 metros, mas não é só isso que interfere, são todos esses outros fatores. A qualidade da ração também vai interferir. Se você tem um sistema monofásico, trabalha só com alevinos, ou trabalha só com engorda, isso já facilita um pouco definir a densidade de estocagem. Mas se o seu sistema é bifásico ou trifásico, isso já dificulta, porque além dessas variáveis, precisa-se ter uma probabilidade, uma porcentagem de mortalidade, por exemplo, por fase de vida. Então, o que o Teletank sugere, que nós sugerimos, junto com o conhecimento, utilizar a capacitação técnica, o responsável técnico da sua propriedade, para te ajudar, principalmente, nesse item, que é definir a densidade de estocagem. Outro item é adquirir alevinos de fornecedores especializados, recomendados. Por que isso? Porque também a gente sabe que é a fase mais sensível, é a fase que apresenta maior predisposição à mortalidade, principalmente por causa da rotina, né? Rotina de povoamento, rotina de transporte, de replicagem, de biometria, de arraçoamento, de condições adversas. Então, quem sofre mais são os alevinos. Se você tem um fornecedor, que você conhece o fornecedor, ele já tem um histórico no mercado, tem qualidade genética comprovada, uma boa nutrição, se ele padroniza o tamanho, muitas vezes o produtor recebe um lote, os alevinos, eles são vendidos no milheiro, né? E ele recebe o lote, e muitas vezes nas próprias embalagens do transporte, quando esses animais chegam à propriedade, já se observa uma heterogeneidade muito grande do tamanho. Então, isso é muito ruim para o produtor.
alto índice de sobrevivência. É maravilhoso, porque se você tem um fornecedor de alevino de qualidade, vai diminuir a probabilidade de mortalidade nas atividades de rotina. Ausência de sinais clínicos externos e ausência de comportamento estranho. O que é isso, pessoal? Na verdade, quem assistiu o segundo webinar sabe que um dos grandes problemas nos aspectos sanitários dos organismos aquáticos é que, além da água ser um veiculador rápido, né, de patógenos, os animais, quando eles têm uma enfermidade, eles apresentam sinais inespecíficos, que não nos ajudam muito a fazer o diagnóstico. E um desses sinais é justamente externamente, né, apresentam lesões, porque os patógenos, eles se instalam externamente, causando úlceras, lacerações, hemorragias, e a ausência do comportamento. Então, são sinais que vão demonstrar para o produtor que está acontecendo algo errado, não necessariamente uma patologia, pode ser também uma qualidade da água ruim, mas são sinais que os animais demonstram que indica algo para o produtor. Então, muitas vezes você recebe a sua carga de alevinos ou em sacos plásticos ou em caixas transportadoras, e os animais já apresentam esses sinais externos e um comportamento estranho. Então, isso é algo também que o produtor pode observar e ficar atento. Outro item é realizar o transporte de forma correta e eficiente. Pessoal, é outra atividade, muitas vezes negligenciada, acaba que, por falta de conhecimento também, né, por estrutura, por muitas vezes sua propriedade se localizar distante, né, do fornecedor de alevinos, ou quando esses animais vão ser comercializados vivos, enfim. E precisamos ter em mente que essa fase, além dela, né, ter bastante variáveis como o tempo de transporte, pode ser feita em sacos plásticos ou em caixas térmicas, o produtor tem que ter em mente a importância da temperatura da água desse transporte, né, pelo tempo que esses animais vão ficar, a quantidade de oxigênio dissolvido, o tamanho do peixe. Então, tudo isso vai influenciar, e além disso, existe a documentação, né, exigida, o Guia de Trânsito Animal, a GTA. Aqui entra uma questão bastante importante, que é a regulamentação da atividade. Antes, até 2015, era o Ministério da Pesca e Aquicultura, junto com o da Agricultura, e hoje é o Ministério da Agricultura, que dentro dele se encontra a Secretaria de Aquicultura e Pesca. E, pessoal, é tão amplo e complexo que dentro desse ministério, dessa secretaria, várias outras secretarias e coordenações interferem na produção na aquicultura. Então, pra vocês terem ideia, o Guia de Trânsito Animal, ele está dentro de uma secretaria do MAPA, de uma coordenação. Por exemplo, a IN 4 de fevereiro de 2015 é como se fosse o guia, realmente, se chama Instrução Normativa Aquicultura com Sanidade, é lá que vocês vão encontrar todos os pontos que devem ser levados em consideração na produção de peixes, de camarão, enfim, tudo que está relacionado à atividade aquícola. Tá tranquilo até agora? Tá muito rápido? Temos Oi? perguntas, meninos? Querem interagir? Está ótimo. É que eu não consigo ver vocês. Está tranquilo. Eu estou acompanhando aqui o chat. Alguém tem alguma pergunta, alguma consideração, alguma dúvida? Não, Tati, o pessoal está dizendo que está tudo bacana. Júnior, que bom, então. Tragam casos seus, casos pessoais, particulares, né? Tá certo? Isso. Que aí o Júnior também vai poder contribuir bastante, Ana, porque né, ele tem essa experiência também como produtor. Isso nos ajuda muito. Então, vamos lá, pessoal. Continuando, então, esse ponto do transporte, que ele deve ser realizado de forma correta e eficiente,
além de toda essa parte de regulamentação, os animais, eles precisam estar em jejum. Os alevinos, geralmente, de 24 a 48 horas, os juvenis e adultos, de 48 a 72 horas. Por que isso? Porque se alimentarmos esses animais, durante o período de transporte, principalmente se o tempo for muito extenso, os animais vão liberar fezes na água. E sabemos que a matéria orgânica, essas fezes, elas são ricas em nitrogênio. E isso faz com que as bactérias degradem as fezes e transformem esse nitrogênio em amônia, nitrito e nitrato. E essas substâncias são extremamente tóxicas a esses animais. Então, por isso, também da importância do jejum. O cloreto de sódio. O sal. Para quem não tem esse conhecimento ainda, pessoal, o sal, ele vem sendo utilizado na piscicultura, enfim, para auxiliar nas atividades de rotina. Por quê? Porque o sal é uma substância natural e que ele atua como desinfetante, ele auxilia no sistema imunológico, porque ele faz a proteção da primeira barreira de defesa que os animais têm, que é o muco, aquela produção de, a gente fala a baba do peixe, né, o muco mesmo. Então, a primeira barreira que é o muco, as escamas, o cloreto de sódio, ele faz essa proteção, ele estimula. Então, geralmente, os produtores utilizam o sal nas atividades de rotina, numa biometria, no próprio transporte, numa replicagem. Aclimatação. Também uma outra atividade, na minha experiência de campo, eu vi o quanto é negligenciada essa fase, né, essa etapa da produção, e o quanto que ela é importante, porque os animais já vêm de um transporte, muitas vezes, ruim, de muito tempo, vêm, talvez, alevinos de uma qualidade não tão boa, e aí chega na sua propriedade, a aclimatação é feita de forma incorreta. E o que é aclimatar? Aclimatar é você igualar a temperatura da água dos sacos de transporte ou das caixas de transporte com a temperatura da água, com as condições da água do tanque que o animal vai ser colocado. Geralmente, eu coloquei umas fotos aqui, que é uma sequência. Então, na primeira foto, a gente vê os sacos sendo colocados fechados, né, no viveiro, e geralmente é um período de 20 a 30 minutos. Depois, os sacos são abertos e se coloca água do viveiro, o tanque, né, do tanque de destino, vai sendo colocado água desse viveiro dentro desses sacos, mais ou menos também aí uns 30 minutos. Aí depois, são liberados dentro do viveiro. Nessa quarta foto, eu deixei a quarta foto de propósito, porque na verdade é dessa forma que a maioria dos produtores fazem. Após aclimatar, você derrama aquela água do saco no viveiro. Isso é ruim. Por quê? Porque a qualidade dessa água do saco, com certeza, está acima. Alto teor de amônia e mais ela para a sua produção patógenos. O certo é, após aclimatar, você retirar do saco e descartar essa água dos sacos e das caixas de transporte. Proteger as embalagens do sol. Também já vi muitas vezes o produtor está ali ensacando, embalando esses peixes e antes de terminar o processo, que muitas vezes demora 1 hora e meia, 2 horas, vão colocando os sacos no sol. Ali eu entendo, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, dentro desse saco, se você tem 1.000 alevinos, né, numa quantidade de água, numa quantidade de oxigênio, muitas vezes não se fez o jejum, o animal está liberando fezes, essas fezes estão sendo degradadas em amônia. Para vocês terem noção, para a bactéria degradar uma molécula, formar uma molécula de amônia,
ela gasta até 4 moléculas de oxigênio. Então, esse oxigênio ali dentro vai estar extremamente ruim, e os animais vão estar em sofrimento. Por isso que, muitas vezes, após o povoamento, quando não se faz uma boa aclimatação, se tem uma mortalidade muito grande nos primeiros 5 dias, 7 dias. Quarentena, outra também bastante negligenciada. A quarentena, pessoal, é um tanque que ele deve ser reservado para esse objetivo, para receber os animais após um transporte, antes dos animais serem colocados realmente nos tanques de produção. Por que isso? Porque é onde o produtor vai poder observar, durante esse período, o aparecimento de alguma enfermidade, a qualidade desses animais. Então, é o período de adaptação, ele precisa ser feito. E esse tanque de quarentena, reservado para quarentena, ele serve tanto para esse momento após o transporte, quanto para os momentos de tratamento. Então, apareceu alguma enfermidade, vai se fazer algum tratamento, é nos tanques de quarentena que devem ser feitos. Tati, temos aqui umas considerações. Bora lá? Coisas rápidas. Você ou o Júnior. Vamos lá. A Maria Eduarda pergunta rapidamente se o manejo da tilápia pode ser feito em caixa d'água. Oi, Maria? Isto. Pode, Ana. Tem produtor que faz produção de tilápia, como eu falei, ela é rústica, resistente, porém, assim, tem que ver o objetivo da sua produção. Lógico que em caixas d'água você vai ter uma condição menor de se produzir de forma intensiva, super intensiva, e ter uma grande produção, né, no final. Então, mas é uma espécie bastante resistente. E se faz muito para pesquisa, né? As universidades utilizam bastante caixas d'água para trabalhar. Porte leve, né? Até aquelas Isso, aquelas caixas azuis de 1.000 litros, 5.000 litros. Muito bem. Se Júnior quiser acrescentar mais alguma coisa, Júnior, fique à vontade. Você falou uma coisa certa, porque o grande problema das caixas d'água é que você não vai alcançar uma produção em larga escala e não vai conseguir adensar o suficiente. Porque se você fizer esse adensamento muito grande, você vai ter que ter muita água para fazer a troca de água. Não é? Perfeito. Então, teria que trabalhar com uma troca, né, muito frequente de água para poder trabalhar com um número maior de peixes ali daquela caixa, né? Talvez para aprender, começar a conhecer, né? Não sei, talvez no início, nós temos aqui um outro colega que está iniciando, né, mas para produzir em escala para venda, aí realmente é melhor partir para um outro tipo de solução. A Marinês, eu não sei se ela afirmou, ela perguntou se ela está perguntando como estimular a produção de muco, ou ela disse, estimula a produção de muco. Marinês, você pode esclarecer? É uma dúvida? Não sei se, né, vamos ver se seria isso. Quando os animais estão sendo manejados, não sei se o produtor já observou, Gente, tem uma produção... Oi? Boa noite. Boa Só para noite. esclarecer para vocês que o nome Marinês aí é Vitor, aqui do Coração de Maria. Tá bom, Vitor. É porque eu tô usando, Oi, Vitor. eu tô usando o e-mail de minha mãe, aí por isso Tá que tá bom. aparecendo aí. Mas não foi uma pergunta, não, foi só um complemento mesmo que estimula o muco, a questão do sal. Isso, aí. é isso mesmo. Obrigada, Vitor. Desculpa aí, valeu. Que ganhou os 2.000 alevinos agora, né? Disse que precisa de material. Eu disse a ele que no Teletanque, né, você tem aí esse período de 60 dias, tem muitas dicas, tem muitas orientações. Eu penso que você vai começar muito bem essa sua piscicultura orientada lá pelo Teletanque. Você vai conhecer já já. Tem uma experiência do Américo Ramon, ele quer compartilhar, claro. Ok, meninos? Podemos? Claro, Ana.
Pronto, vai lá, Ramon, compartilhe. Eu tiro aqui Não, como é. pode deixar aí. Isso mesmo. A senhora afirmou, né, a senhora, juntamente com o Vitor, né, falou em relação à importância do sal em si, e eu queria compartilhar o que aconteceu aqui já, né, aqui teve uma época onde as tilápias, logo no início da minha produção, onde a escama da tilápia, ela começou a soltar, assim, ela começou a ter várias mortes, e eu dei uma pesquisada na internet e eu observei, né, que a gente tinha que falar, passar ela no sal, sobre a água, o sal, como se fosse um banho de sal nela, e depois voltar na água. E realmente funcionou, ela conseguiu melhorar, e teve depois dessa experiência, morreu poucas quantidades. Então, foi uma experiência que aconteceu e realmente deu certo. Muito bom, é bom a gente compartilhar, né, a experiência de quem viveu e aprendeu na prática. Muito bem, obrigada, Ramon. O Tiago diz que o item 5, eu acho, qual era o item 5 do anterior, realmente, independente da região, diversos fatores deste item 5, pode voltar, Tati, só para a gente ver o item 5, realmente não são devidamente aplicados, né? No item anterior. 1, 2, 3, 4. A quarentena, eu acho que ele está se referindo. Acho que é o transporte. O transporte. É isso, que é o item 5. Ah, perfeito. Ah, isso, o transporte, é verdade, né? Explicação, Mas, Ana, muito bom. Ok, pode falar João. para o pessoal que eu vou responder todas as perguntas, mesmo que não dê tempo aqui, que estiverem no chat, eu respondo depois. Pronto, então no Telegram também podem, né? Quem não conseguir responder aqui, pode entrar já no Telegram. Dora vai de vez em quando compartilhando aí o Telegram, e aí vocês podem. Oi, João, tá por aqui, explicações, muito bom, obrigada, João. Quais equipamentos devo adquirir para começar com os 2.000 alevinos? Aí talvez o Júnior possa dar umas dicas para o Rogério, que está animado aí com seus 2.000 alevinos. No caso de Rogério, na verdade, como Tatiana colocou lá no início, ele tem que avaliar várias possibilidades dentro do ambiente que ele está inserido. Ele tem que ver se ele está na barragem, se ele vai botar tanque-rede, se ele vai escavar viveiro, qual o tipo de solo que ele tem água suficiente para conseguir encher esse viveiro. Então, na verdade, ele tem que ver vários fatores que Tatiana colocou lá no início para ver qual o mais adequado para ele criar esses 2.000 alevinos. Eu acho bem difícil nesse momento que ele está com os alevinos, ele começar a fazer isso tudo. O certo seria ele fazer todos esses estudos, ver a melhor tipo de cultivo que ele se adequa na região dele e o ambiente que ele tem, se ele tem pouca água, se ele não tem, para depois fazer o projeto, fazer toda a execução do projeto e depois sim pegar os alevinos e fazer um povoamento, tanto em viveiro escavado ou em tanque-rede. Então, eu sugiro aqui a meu amigo Rogério que continue a interação lá no Telegram, tá bom, Rogério? E outra questão para o Rogério, Ana, esses 2.000 alevinos são já reversados, eu acredito que sim, né? Senão ele vai ter os problemas de heterogeneidade, de reprodução, descontrole aí do seu cultivo. Ou seja, se já são todos masculinos, não é isso? Masculinizados, perfeito. Masculinizados. Obrigada, meninos, que a minha área é inovação, mas eu estou aprendendo de piscicultura. Tatiana, olha, a Giovana diz assim, o cloreto de sódio pode ser utilizado no próprio ambiente de cultivo, enquanto alevinos? Seria um parâmetro importante a medir e manter estabilizado durante esta fase do cultivo, que é a fase de alevinagem? Ela fala sobre o cloreto de sódio na alevinagem. Ok. Na verdade, Giovana, mesmo sendo uma substância natural, mas o indicado é que
tudo que você vai utilizar de substância, de medicamento, de tratamento, você utilize nos tanques de quarentena. Então, esses tanques são reservados justamente para isso. Porém, quando os animais são transportados, o sal ele é utilizado dentro da água de transporte, ele pode ser utilizado. Na biometria, você pode utilizar também o sal dentro da água, das estruturas, dos baldes que você vai fazer a sua biometria. E aí tem que levar em consideração a quantidade desse sal, a quantidade de água que você tem, né, pelo tanque que você vai usar, ou no balde, e a fase de vida também. Para tilápia, já existe na literatura várias sugestões. Então, o sal é tranquilo nesse sentido. Muito bem. Só complementando, tem alguns casos excepcionais, né? No caso, na região do semiárido, o pessoal, por perfurar poços, esses poços estão em várias fraturas na rocha, e eles já vêm com a quantidade de sal na água. E aí o pessoal, a tilápia é adaptada para essa salinidade e cultivada. E realmente eu já vi em Santa Brígida, pelo programa Água Doce, que tem vários tipos de unidades produtivas com piscicultura, eles criam muito bem. Essa tilápia, ela fica... é difícil ela ter doença, né? Ela fica mais resistente à doença por já estar numa salinidade alta, e o desenvolvimento dela é muito bom. Muitas dessas pessoas, inclusive, não compra a tilápia revestida, ela coloca a tilápia coisa, por a salinidade estar alta, a salinidade alta inibe a gônada, e o peixe continua crescendo. Ele não ativa a gônada para fazer a parte da reprodução, como a Tatiana colocou. Ela continua crescendo, né? É como se fosse uma reversão forçada, né? Tido como isso em função da alta salinidade nesse ambiente. Que interessante, Isso, Júnior, gente. Tem produções de tilápia em água salinizada na Baía de Todos os Santos aí, inclusive. Tem alguns projetos, e até porque culturalmente algumas regiões preferem peixe de água salgada, né, para consumir. Então a tilápia produzida em água salinizada veio meio que para tentar atender esse mercado. Deixa eu perguntar então, como leiga, a criação de tilápia em água salinizada, ela dispensa a sexagem? Ou não? Isso vai depender, isso não dispensa, vai depender muito do nível de salinidade, quantas gramas de sal. Eu já vi ambiente Santa Brígida que normalmente, quando passa pelo processo de osmose reversa, ele joga um concentrado muito grande de sal, em torno de 13 gramas de sal por litro. Essas tilápias aí, ela não desenvolve gônada. Não desenvolve. Ana, mas a gente... Opa, desculpa. Pode continuar, Tati. Não, é que a gente não pode esquecer que a tilápia não é de água salgada, né? Então, quanto mais ela vai ser produzida numa água com salinidade muito alta, ela vai estar também em desconforto. Então, isso também pode gerar, do outro lado, o surgimento de doenças, ou ela pode crescer menos, enfim, então tem esse ponto também. Quando eu citei o sal no transporte, é o sal utilizado em bem baixas concentrações para o objetivo de proteção, de estimular o sistema imunológico, mas por um tempo determinado também. Não é esse exemplo, né, da produção da tilápia numa água salinizada. É só para a gente ter bastante cuidado, né, e são coisas diferentes. Perfeito. E aí o Matheus pergunta que o uso do cloreto de sódio, neste caso aí do transporte, ajuda a reduzir o estresse do animal, né? Isso, perfeito. E já proteger as primeiras barreiras de defesa, que é a produção do muco, as escamas, as brânquias.
Maravilha. Então, e a Eduarda pede uma ajuda aqui, se a gente puder dar uma ajuda rápida, considerando uma caixa d'água de 1.000 litros, tá certo? Aquela, né? O quanto de tilápia ela conseguiria colocar ali? O Júnior já sinalizou a questão do fluxo de água, né? Como o William também disse, teria que definir o número de peixe e o volume da caixa d'água, né? O tamanho do peixe, enfim. Se você consegue trocar a água daquela caixa, quem é que quer dar uma dica aqui? Tem alguma dica assim mais específica? Uma caixa de 1.000 litros? Na verdade, como eu falei, vai ter disponibilidade muito grande de água e oxigenação forçada para conseguir botar uma densidade maior desse. Normalmente, eu aconselho nos projetos de sendo iniciado em viveiro escavado, com uma boa troca de água, em torno de 5 peixes por metro quadrado. Não é? Numa caixa d'água, se ele tiver muito troca de água e oxigenação, ele vai botar no máximo 15 peixes até o final. Não é? Quando eu falo final, é quando o peixe já tiver em torno de 700 a 800 gramas. Enquanto ele está pequeno, ele vai adensar, não vai ter problema nenhum, o peixe vai começar a crescer, ele tem uma área maior de lamelas branquiais para fazer a troca gasosa, não é? Ele fica mais suscetível à questão da amônia, do nitrito, e ele vai requerer uma quantidade maior de troca de água para tirar esses nitrogenados e oxigenação também. Perfeito, perfeito. Ó, dicas maravilhosas, hein, minha amiga Eduarda? Perfeito, a Giovana agradece, o Tiago Dia, qual seria o tipo de sal ideal, né, para o uso no transporte? Tem alguma recomendação com relação ao sal, ao cloreto de sódio? Esse sal mesmo, Ana, Sal de o cloreto de cozinha. sódio, de cozinha. Tem outra, não sei se Júnior tem um outro exemplo, mas acredito que é o sal de cozinha. Tem o Diego falou aqui, ó, acho que a Giovana pode trocar experiência com o Diego. Ele fala que trabalha com sistema de aquaponia. Produzimos 60 peixes em tanque de 2.000 litros e estamos tendo sucesso, olha aí. Trocar a experiência que, de repente, né, é uma sugestão. Boa ideia. Ó, se conectem lá no Telegram. Monize disse Sistema RAS, que é exatamente, né, este sobre o qual o Diego fala embaixo. Olha aí, Maria Eduarda, um contato bom. E também para meu amigo Rogério, né, vamos aprender a trocar figurinhas aí. Em sistema semi-intensivo, com uso de aeradores. E, olha, esta discussão das densidades, ela é complexa. A gente vai responder essa de Tiago, tá certo? O fato do sal de cozinha ter iodo não tem problema, hein, pessoal? Adriano aqui bem específico. Não, porque são concentrações muito baixas e é por um tempo determinado, né? Maravilha. Então, você tem a aeração, você tem ali a troca, muitas vezes, de água. Então, por isso também mais um motivo de, muitas vezes, fazer nos tanques de quarentena. Você tem mais controle das condições. Ana, respondendo rapidinho o Tiago, mas a gente pode dar mais detalhes depois. Tiago, geralmente, sistema semi-intensivo, como o nome já diz, você não produz muito, você produz pouco. Então, como você produz pouco, você não tem condição de colocar aeradores, porque o custo vai ser muito alto. Então, os aeradores, eles são utilizados em sistemas intensivos e superintensivos. Perfeito. Vamos lá, meninos, vamos concluir nossa rodada hoje, ok? Vamos em frente. Concluir não, vamos em frente, para a gente finalizar nossa programação e eu apresentar para vocês o Teletanque, já que todos vocês que estão aqui estão convidados a experimentar gratuitamente o software, conhecer as ferramentas, as funcionalidades, visitar, explorar as dicas. Então, bora lá, Tati e Júnior. Podem continuar. Tati está muda.
falando sozinha, vamos lá. Mais um ponto que eu gostaria de falar é sobre a nutrição. É que, na verdade, a nutrição não é só uma boa prática de manejo, né? A nutrição faz parte dos pilares, a nutrição, a sanidade e a reprodução dentro, né, do conhecimento que você precisa ter de uma espécie para produzir. Mas, como uma boa prática de manejo bastante importante, precisa ser de forma eficiente, é também uma questão muito complexa, porque é necessário conhecer o hábito alimentar da espécie. Tudo bem que estamos falando de tilápia, que já é uma espécie consolidada, conhecer o comportamento da espécie, mas mesmo conhecendo a tilápia, e ela sendo rústica e resistente, não quer dizer que vamos negligenciar a nutrição, pelo contrário, né? Sabemos que de 60% a 70% da produção se gasta em ração, então mais um motivo desse pilar ser feito de forma realmente correta. Presença do alimento natural. Pessoal, isso também às vezes é muito negligenciado, talvez por falta de conhecimento também. O fitoplâncton e o zooplâncton, ele é muito importante, principalmente nas fases iniciais, né, de alevinos. Quando você tem presença do alimento natural, um alimento natural de qualidade, em quantidade, né, que vá atender ali a sua produção, você pode até utilizar uma ração chamada suplementar, que é uma ração de qualidade, porém com um teor de proteína mais baixo e terá um preço mais baixo também. Atender às exigências nutricionais da espécie. Por isso que hoje, que bom, né, para o produtor, que hoje as indústrias de ração, elas estão bem desenvolvidas aí, já foi bem pior, né, e aí, tanto é que as embalagens hoje, elas têm toda uma característica, ela apresenta a porcentagem de proteína, de carboidrato, de lipídio, de minerais, vitaminas, de aminoácidos essenciais que aquela espécie necessita e para aquela fase de vida. E como eu falei, a ração suplementar, geralmente ela é utilizada quando você tem a presença do alimento natural, e as rações nutricionalmente completas, né, são aquelas usadas principalmente para espécies mais exigentes, para as fases, né, mais exigentes e para os sistemas de cultivo mais intensivos. E tem que se levar em consideração também as características da ração, que muitas vezes esse conhecimento, né, ele veio até de uma forma um pouco tarde, a estabilidade da ração, se é uma espécie que come na superfície, a flutuabilidade, a palatabilidade, espécies carnívoras têm uma exigência de proteína animal muito grande, então ela tem que ser, a ração tem que ser atrativo para aquela espécie que você está trabalhando. Tem espécies que comem no fundo, tem espécies que comem na superfície, a estabilidade, os pellets, aquelas bolinhas, se você joga aquelas bolinhas na água e elas já absorvem água, então ela é de uma qualidade ruim, né? Ela precisa estar estável no tempo suficiente para aquela espécie se alimentar. Então, uma nutrição correta vai garantir um crescimento saudável, vai permitir maior resistência às condições adversas, menor susceptibilidade às enfermidades. O arraçoamento também deve ser bastante feito de forma eficiente, se busca fazer sempre pela mesma pessoa, qual que é a frequência desse arraçoamento, observar, aproveitar o momento do arraçoamento e observar os animais, porque como eu falei, os sinais clínicos externos e o comportamento diferenciado está dizendo algo para o produtor. Então, se você arraçoa de uma forma que você não observa seus animais, você não tira o excesso de ração, né, a sobra de ração, tudo isso é um manejo ruim. Armazenamento da ração, pessoal, já vi muito produtor que utiliza a ração fora do prazo de validade, que utiliza a ração mofada, também por falta de conhecimento, por achar que o peixe vai comer, e ele realmente vai comer a ração mofada, mas ele vai ter altos problemas. Então, tanto de piorar a qualidade da água, quanto também piorar
a saúde desses animais. Então, armazenamento de ração é algo seríssimo, é utilizar a ração na sua validade e com as características que atenda à espécie que você está trabalhando. E como eu falei para vocês, eu citei alguns pontos de boas práticas, né? E fui um pouquinho mais a fundo, mas tem muitos outros pontos, só para vocês realmente terem ideia de que praticamente toda a sua rotina de produção, se você estiver fazendo de forma correta e eficiente, você está inserindo as boas práticas de manejo. E aí que entra o teletanque, a Ana vai explicar melhor, mas só para a gente finalizar, você monitorar, registrar e possibilitar, analisar os parâmetros de qualidade da água e os parâmetros das suas atividades de manejo, pessoal, vai fazer com que o produtor conheça realmente sua produção, saiba melhor as melhores estratégias de rotina, as estratégias específicas, porque falamos isso no primeiro webinar. Muitas vezes você é vizinho, você tem um produtor vizinho a você, na mesma barragem, na mesma represa, mas são produções semelhantes, não são iguais. Então, muitas vezes, uma estratégia que serve para o vizinho A não serve para o vizinho B. Utilizar abastecimento e drenagem individuais nos viveiros, realizar desinfecção e limpeza dos tanques redes, tem regiões que possibilita comatação muito rápida desses tanques, e a gente sabe que a comatação dos tanques, ou seja, algas, micro-organismos, na malha do tanque-rede, faz com que a água dentro desse tanque-rede vá se tornando pior, com excesso de amônia, com baixas concentrações de oxigênio. Retirar e registrar peixes mortos de extrema importância, demos exemplo no primeiro webinar de produtor que ganha em retirar os peixes mortos, em registrar, em ter uma condição correta, né, também para destinar esses peixes mortos, retirar as sobras de ração, de extrema importância, muito produtor também negligencia isso, acha que é pouquinho, que está ali só no cantinho do tanque, isso prejudica muito a qualidade da água, e realizar a despesca de forma eficiente. Muitas vezes o produtor faz tudo certinho, chega no momento da despesca, faz de qualquer jeito, não tem uma mão de obra capacitada, faz em temperaturas muito altas durante o dia, isso tudo estressa muito os animais, ter ideia de que preparar o material antes para sua despesca é de extrema importância, facilita o manejo. Então, tudo isso que nós conversamos fazem parte das boas práticas de manejo. Espero que vocês tenham gostado e vamos ver agora como o teletanque pode ajudar o produtor e o técnico dentro desse contexto. Obrigada a todos pela presença. Perfeito. Olha, vamos então aproveitar aqui, Monize compartilhou que muitas vezes também há carunchos, né? Carunchos, né? Narração, né? E o pessoal está agradecendo, Tatiana, elogiando. Se tem frequência o nosso webinar, sim, a nossa intenção é manter um encontro semanal, tá certo? Uma sessão de tirar dúvidas para todos os que estiverem testando o Teletang, tá? Todo mundo que aderir ao teste da tecnologia, é um teste gratuito. Nós teremos encontros aqui, provavelmente quinzenais, para tirar dúvidas, para trocar experiências, então isso é muito importante. A Jéssica tem uma consideração, ela trabalha com alevinos, a levinagem. Jéssica, você está aqui, você quer compartilhar? Boa noite, Ana. Boa noite, Tati. Eu vi aí uma pessoa, não lembro o nome, perguntando do iodo do sal de cozinha. O iodo do sal de cozinha para levinagem, para vaso de lava, que eles são bem menores, em uma quantidade elevada, pode fazer mal aos peixes. Né? Então, assim, o ideal é que usasse o cloreto de sódio puro,
né? Tem aquele, já tem um especial para peixe, o sal feito especial para peixe mesmo. Como assim tem o de gado, né? Como tem o de gado, tem o para peixe mesmo. Então, o ideal seria usado esse. Olha, Até que legal. porque você usa em grande quantidade, né? Você usa sempre, e o sal de cozinha ele vem num pacote pequeno, e esse vem num pacote maior, um saco. Que bacana, né? Jéssica é engenheira de pesca, né? Consultora da Recanto do Sertão. Então, é mais. Não, hoje estamos realmente com um público aqui qualificadíssimo. É muito bom a gente ver. Temos ainda alunos, mas temos muitos profissionais da área, muito interessante, gente começando a piscicultura. Muito bacana. Bom, então, deixe-me apresentar a vocês e reforçar, reiterar esse pedido, né? Esse convite, muito mais do que um pedido, é um convite, que vocês participem desta rodada de teste da tecnologia, do Teletanque. Estamos com o software, levando o software a mercado agora. Então, vamos lá, vou fazer um passeio rápido, mas para que vocês, para facilitar, não é? A experimentação. Bom, meninos, aqui no site teletanque.com.br, vocês têm um convite para o teste grátis, aqui um link na barra superior, ok? O site apresenta a solução, não é? Para que vocês a conheçam, né? Fala sobre nossos próximos passos, o módulo de coleta e de acionamento de equipamentos, né? Apresenta também os planos de assinatura, não é? E tem um formulário de contato, onde vocês podem deixar mensagens e se comunicar conosco. Mas o meio mais eficiente de falar conosco é por meio do Telegram, né? Vamos criar uma comunidade lá bem bacana, uma comunidade de prática bem dinâmica, para ter respostas mais rápidas. Bom, em teste grátis, clicando em teste grátis, vocês caem na página, perfeito? Preenchem minimamente, preenche aqui alguns dados para que a gente conheça quem são os piscicultores e os consultores, os professores, os alunos que estão testando o nosso sistema, perfeito? Aqui vocês têm o acesso à política de privacidade, eu recomendo que todos leiam com calma, que leiam com cuidado. E, uma vez preenchido, tá certo? Vocês estão aptos a testar, vão receber um e-mail, e por meio deste e-mail, vocês serão encaminhados para o cadastro, tá certo? Vocês vão fazer o cadastro na plataforma, e, a partir daí, o acesso da plataforma se dá por meio do login. Um minuto apenas, desculpem, um minuto. Ok, desculpem, voltei. Ok? Então, uma vez feito o cadastro, vocês, para acessar o sistema, vocês voltam à página do Teletanque, perfeito? E em login, vocês inserem as informações de acesso, tá certo? Uma vez feito o login, vocês têm acesso ao sistema propriamente dito, e aí vão explorá-lo com calma, vão explorá-lo com atenção. Esta aqui, vocês estão vendo, é a tela
é a Home. O meu sistema, por exemplo, me informa que eu estou gerenciando 3 propriedades, que eu tenho 2 funcionários cadastrados como usuários do sistema, que eu estou gerenciando 4 lotes e 11 tanques, tá? A lógica deste sistema, gente, é de lotes. Então, quem não trabalha com a lógica de lote, e sim com a lógica de tanque, vai cadastrar um lote, um tanque por lote, perfeito? Você vai cadastrar o lote e dizer que aquele lote tem apenas um tanque. E você, então, gerencia o seu tanque sem nenhuma dificuldade, tá certo? Os lotes, pessoal, são identificados pela data de povoamento, tá certo? Então, todos os tanques que forem povoados no mesmo dia, com os alevinos que vêm de um mesmo fornecedor, eles conformam um lote. Então, você cadastra o lote e depois todos os tanques dentro daquele lote. Ficou claro? Qualquer dúvida, me perguntem. Aqui do lado esquerdo, no menu, clicando no nome de vocês encontram o tutorial. Acredito que amanhã o acesso ao tutorial já estará mais fácil aqui em cima de dicas. Mas se alguém tiver curiosidade hoje, clica no perfil do usuário e precisa de ajuda. Ao clicar em precisa de ajuda, você acessará um tutorial que vai orientá-lo na utilização do software, tá certo? Então, passo a passo, é um passo a passo para que você use todas as funcionalidades disponíveis, gerando o máximo de valor para a sua atividade. A gente entende também, pessoal, que todos os profissionais, os técnicos, engenheiros, veterinários, podem usar o teletanque para fazer uma orientação remota de pisciculturas que vocês acompanhem, né? Acompanhar remotamente o desenvolvimento dos animais, definir o arraçoamento, definir o uso de probióticos, de vacinas, tudo pode ser feito por meio do teletanque. Você pode fazer uma gestão remota, né, de atividade, de fazendas. Bom, aqui vocês estão vendo o meu sistema, tá? Eu cadastrei já 3 fazendas aqui. Para cadastrar propriedade, você vem aqui do lado esquerdo, no menu, tá vendo? Propriedades, cadastrar, mais uma. E aí é só preencher, né? Nos preocupamos muito com a usabilidade do software, né? Então, uma vez que você se aproprie da lógica de funcionamento do software, vocês vão observar que ele é muito amigável, tá certo? Mas estamos sempre disponíveis lá no Telegram. Então, você cadastra aqui sua propriedade, ele pega a latitude e a longitude do local onde o sistema está, tá certo? Então, se você for cadastrar a sua propriedade usando um celular, o sistema também funciona, tá certo? Em aparelhos móveis, ele vai pegar a latitude, a longitude e a altitude, se for informado, perfeito? Você também pode registrar todas as suas licenças ambientais, tá certo? Título, né? Se houver o link, você pode inserir aqui a data de validade e o sistema vai lhe alertar 60 dias antes do vencimento, 30 dias, 15 dias, 5 dias, para você não perder de jeito nenhum a renovação da sua licença, tá ok? Bom, vou voltar aqui para Home. Você pode navegar usando aqui o menu. Bom, então aqui vamos ver como funciona. Vamos pegar uma dessas fazendas aqui. Bom, a Mamelucos, pronto.
Eu posso editar o cadastro da fazenda, eu posso deletar a fazenda, ou eu posso gerenciar a fazenda, que é o que eu quero mostrar a vocês. Bom, o Teletanque está me informando que nesta fazenda eu tenho um funcionário cadastrado, um lote cadastrado e uma licença cadastrada. Então, vamos ver o que é isso. Aqui estão os dados da fazenda, o CNPJ, eu já fiz essa inscrição, mostrei a vocês. Eu não inseri a inscrição estadual, nem a inscrição municipal, mas caso vocês insiram no sistema, essas informações aparecerão aqui na descrição da fazenda. Aqui está o meu funcionário, seu Manuel Mendes Pires, eu cadastrei, mas posso adicionar outros. Aqui está, vou cadastrando os usuários, as pessoas que eu quero dar acesso, pessoas que... Então, se vocês têm um técnico, consultor, né, um gestor, né, uma pessoa responsável, enfim, todos aqueles que terão acesso ao sistema, você vai cadastrar aqui, perfeito? O e-mail, você vai... Não é obrigatório, tá certo? Só mesmo nome e CPF. Você vai cadastrar seus funcionários aqui para que eles tenham acesso. Eu estou navegando aqui usando esse menu superior aqui do lado direito. Pessoal, dúvidas? Anotem no chat, podem me perguntar. Dora, Tatiana, acompanhem aí para mim. Bom, cadastrei o meu lote, tá certo? Aqui no dia 1º de dezembro eu povoei esse primeiro lote, tá certo? Para cadastrar o lote, eu vim em adicionar e eu preenchi todos os dados de identificação daquele lote. Então, por exemplo, meu amigo Rogério, que recebeu hoje 2.000 alevinos, ele já pode entrar aqui e cadastrar. No tanque 1, no tanque 2, no tanque 3, vamos, ele está começando agora, então é o tanque 1. No tanque 1, o meu amigo... De quem que ele recebeu esse peixe? Digamos que ele recebeu da Bahia Pesca. Vamos lá. Ele recebeu esses alevinos da Bahia Pesca, ele está trabalhando com tilápia. Gente, vocês podem usar este software para qualquer espécie de peixe, mas ele está parametrizado para tilápia, ou seja, todos os dados de arraçoamento, os parâmetros de referência são para tilápia, tá? Então, eu recomendo que, para teste, vocês usem a tilápia. Quantidade de tanques, meu amigo está com um tanque apenas. O viveiro, não sei se é viveiro escavado, vamos dizer que é a alvenaria. Podemos até incluir, não é? Olha aqui uma oportunidade de melhoria já identificada, a caixa d'água, né? Já que a gente viu que, pelo menos no início, muitos começam com a caixa d'água. Então, seria interessante aqui, fase alevinagem, o peso vivo ali, né, do alevino, talvez 1 grama, não sei, alguma coisa assim, 2.000 peixes, perfeito? Fase de vida alevino, semi-intensivo, ele está começando ainda, né, com um tanque, uma caixa d'água talvez, e a data do povoamento, tá? Eu não vou cadastrar, porque senão isso vai interferir nos dados da minha fazenda. Mas você vem aqui, cadastra ele, você já vai conseguir gerenciá-lo. Bom, então aqui eu cadastrei o meu lote e agora está na hora de gerenciar este lote, tá certo? Bom, então vamos lá. Aqui em cima eu tenho as informações de povoamento, tilápia, recria, juvenil, enfim. Foi assim que eu cadastrei esse tanque, esse lote, na verdade, né? 2.000 peixes, peso vivo. E aí eu venho cadastrar todos os tanques que fazem parte deste lote, perfeito? Então, nós vamos cadastrar os tanques que fazem parte do lote. Tá legal para vocês, gente? Tá tudo certo? Posso continuar? Vamos lá. Então, eu já tinha cadastrado aqui 2 tanques.
mas posso adicionar quantos tanques eu quiser. Então, eu vou identificar tanque. Os tanques, em geral, são identificados por número, pelo menos assim a gente observa. Então, tanque 49, tanque 54, né? Você vai cadastrando os seus tanques, informando a dimensão do tanque, tá certo? Se for tanque rede, você informa aqui em volume, né, metros cúbicos. Se for tanque escavado ou tanque de alvenaria, lâmina d'água, né, a área, e a quantidade de peixes que você colocou naquele tanque e cadastra, tá? Então, você vai cadastrar quantos tanques forem quantos tanques houver naquele lote, perfeito? Ao cadastrar aqui, você já vai ver a biomassa atual. Então, nesta tela, você consegue ver no seu lote 1, por exemplo, todos os tanques que fazem parte deste lote e qual é a biomassa atual em cada um destes tanques. Além disso, você consegue ver se este tanque foi replicado, ou seja, se os peixes que estavam naquele tanque foram divididos ou se ele foi transferido para outro tanque, ou se ele está aí, continua ali desde o povoamento, então ele vai te sinalizar se o tanque foi ou não replicado. Todo tanque que é replicado, ele deixa de ser gerenciado, ele é arquivado, né, no histórico do lote. Bom, aqui você consegue gerenciar o tanque. Observe que agora eu estou na Fazenda Mamelucos, lote 1, tanque 1. Perfeito. Então, eu estou aqui no tanque 1. Eu cadastrei aquele tanque, vocês viram lá. E o teletanque, ele me orienta que para animais, para tilápias, com 40 gramas de peso vivo, né, na quantidade que tem neste tanque que eu cadastrei, os parâmetros de referência para arraçoamento são esses aqui. Oferecer ração com 36% de proteína bruta, esta granulometria, né? Em função do peso, da biomassa do tanque, ele já calcula, né, que eu devo administrar, em média, 35 quilos de ração por dia nesse tanque, o que corresponde a 3% do peso vivo. Isso aqui são parâmetros de referência, tá certo, gente? Segundo os fabricantes segundo a literatura e a média dos fabricantes de ração. 3 refeições por dia, eu já fiz aqui o cálculo, então em cada refeição eu devo oferecer em média 11,5 kg, e a conversão, ou seja, né, a relação entre o que eu ofereci de ração e o que o peixe cresceu, a esperada é de 1,2, certo? Então, quando eu vejo esses parâmetros de referência, eu acabei de fazer o povoamento, não é, do meu tanque, eu venho aqui em cadastrar arraçoamento e tenho 2 opções. Escolho a biometria, né? Neste caso aqui, a primeira biometria é o povoamento, tá certo? E tenho a liberdade de cadastrar igual ao parâmetro de referência ou fazer definir conforme a minha expertise. Então, observe, aqui nós temos técnicos, engenheiros, veterinários, em função do desempenho daquela piscicultura, ele pode definir de forma diferente o arraçoamento para o próximo ciclo, de 15, 20 dias. Mas, para quem? Para o piscicultor, que não tem experiência ainda, que está começando, ou mesmo aquele que tem experiência prática, mas não tem muitos dados técnicos, a recomendação é que você siga os parâmetros de referência. A probabilidade de você ter uma boa conversão, naturalmente, observados todas as boas práticas de manejo, a qualidade da água e tudo mais, é maior. Então, você vem aqui e cadastra o arraçoamento para aquele período. No meu caso, vejam,
eu já estou na segunda biometria, tá? Então, no povoamento, tá certo? Com minha tilápia de 40 gramas, eu planejei este arraçoamento, tá? E já soube que eu precisava de 300 quilos de ração para alimentar este tanque por 15 dias, que foi o ciclo que eu defini. Na segunda biometria, 15 dias depois, eu vi que o peixe está crescendo bem, tá certo? Ele já calculou para mim a quantidade de ração que eu preciso oferecer neste novo ciclo e o volume total de ração que eu vou necessitar nesses próximos 15 dias para alimentar bem essa minha tilápia. Aqui também você vai cadastrar as biometrias. Você sabe que a cada 15 dias ou 20, cada um define o seu ciclo, não é? Aí eu peço aí a interferência de Júnior e de Tatiana sobre essa questão do ciclo. Alguma recomendação, pessoal? Ou eu continuo? Como é que estamos? Estamos todos aqui acompanhando direitinho? Continuo? Continuo, então. Vamos embora lá. Nós estamos nesta guia. Estão todos aí? Todos aí? Vamos embora lá, então. Pronto. A cada 15 dias eu faço a minha biometria para avaliar o crescimento deste peixe, o crescimento da tilápia. Eu informo a mortalidade, tá? Então, para monitorar, não é? Se o meu padrão, o desempenho da minha produção está conforme os padrões técnicos. Eu peso, né? Tiro a amostra, seleciono, faço o peso da amostra para calcular o peso médio, né? O peso vivo, cadastro, e aí o teletanque já calcula qual é a biomassa naquele tanque, naquele momento, no momento da biomassa. Então, nesse caso aqui, esse tanque 1 teve um ganho de 280 quilos de biomassa, né, no primeiro ciclo, tá certo? Eu administrei 300 quilos de ração, e aí ele me indica qual foi a conversão alimentar neste período, né, uma conversão muito boa, né? E assim vai, a cada 15 dias, você vai registrar o crescimento do peixe, a mortalidade, e você vai ter automaticamente a biomassa presente naquele tanque. Então, a cada 15 dias, você vem aqui, cadastra apenas 3 itens, que é a data da biometria, o percentual de peixes mortos, né, a mortalidade, e o peso vivo, que você mediu, né, a partir de uma amostra, e ele já joga aqui os dados de biomassa atual. Ele te apresenta os parâmetros de referência para o arraçoamento na última biometria, tá certo? Os dados aqui em cima são sempre referentes à última biometria, porque o que a gente quer é que você, logo após fazer a biometria, cadastre o arraçoamento. Então, você cadastra a biometria e logo após você planeja o seu arraçoamento, tendo como referência aqui os parâmetros da literatura. Cadastra o seu arraçoamento, e aqui embaixo você tem o plano de arraçoamento ao longo de todo o ciclo de produção. Então, aqui eu já tinha cadastrado 2 arraçoamentos, qual é a ração ideal para esta fase de vida,
definir aqui quantas refeições por dia, tudo isso com base, não é, nos parâmetros de referência, para que eu não ofereça ração de mais ou de menos e comprometa o desenvolvimento do peixe. E aqui ele me ajuda a planejar a compra da ração, ok? Chegará o dia da despesca, quando finalmente eu vou transformar aquela biomassa em receita. Você tem o campo de despesca, onde vai registrar, né, a data da despesca, o destino, para onde foi para um frigorífico, foi vendido direto ao consumidor, ele foi vendido ao restaurante, para onde, qual é o destino daquela venda, como ele foi comercializado, vivo, abatido, eviscerado, beneficiado, a biomassa, ou seja, quantos quilos você vendeu neste momento, o peso, o preço cobrado, né, pelo peso vendido e a receita total. Então, aqui, por exemplo, eu já cadastrei uma despesca no dia 31 de janeiro, eu vendi 400 quilos de peixe a R$ 6,50. Vocês se lembram que nesse momento o meu peixinho ainda estava com 80 gramas, eu vendi esse peixe para a Fazenda Ipitanga e vendi, não foi eviscerado, enfim, você vai dizer como é que você vendeu o seu peixe, perfeito? E aí você vai fazendo a gestão da sua produção. Você pode registrar aqui embaixo ocorrências. Por exemplo, eu posso registrar, como eu registrei aqui, no dia 21 de dezembro, uma sugestão de administrar probióticos, né, na quantidade XYZ. Então, eu orientei os meus técnicos, né, o pessoal da produção, a acrescentar 1 quilo de um probiótico X na ração. Então, você tem esse campo de ocorrências, você pode cadastrar as ocorrências e você tem aqui o registro de todas as ocorrências relacionadas com este tanque, tá certo? Se houve vazamento de tanque, roubo de peixe, qualquer ocorrência que seja relevante registrar, tá bom? E aí, meninos, observem, é muita informação, mas indo lá no tutorial que está disponível no menu, né, embaixo do perfil, vocês conseguem refazer todo esse percurso. Agora, por último, a última funcionalidade que está disponível, né, nesta versão gratuita para experimentação é a replicagem do tanque. Então, em algum momento, vocês talvez precisem, desejem fazer uma classificação, separar os peixes que estão crescendo mais para um tanque, peixes que estão com um crescimento menor para um outro tanque, né? Por algum momento você quer distribuir, né, aqueles peixes, e os peixes que estão, por exemplo, no tanque 1, distribuí-los em outros tanques. Aí tem dicas, né? Porque esse manuseio, né? Você sabe que o peixe ele se estressa muito rápido, então há de se fazer isso com muito cuidado. Então, você vem para essa tela de replicar, ele traz aqui qual é a situação do tanque que você está replicando, tá? É um tanque que está com peixes de 135 gramas aproximadamente. Você tem hoje, na última biometria, 1.000 quilos de peixe nesse tanque, tá certo? Aproximadamente 7.650 peixes, e você vai dividir este tanque em outros tanques. Então, você pode dizer aqui, por exemplo, que parte desse tanque eu vou botar no tanque 5, tá? Que a data da replicagem é hoje, vamos usar aqui só a título de exemplo. Esse tanque 5 é um tanque, eu estou trabalhando com viveiros, então vamos supor que ele tenha
80 metros quadrados de lâmina d'água. O peso vivo, como eu fiz uma separação, eu vou colocar nesse tanque os peixes que estão apresentando um crescimento mais lento. Então, peixes que têm em média aí 125 gramas. E vou ter que cadastrar ou a biomassa, ou seja, transferida para esse peixe, ou a quantidade de peixes, uma coisa ou outra. Olha, a biomassa ou a quantidade de peixes. Então, na separação, eu verifiquei que eu estou colocando nesse tanque 5 aqui, aproximadamente 3.500 peixes. Então, eu vou salvar, tanque replicado com sucesso, tá certo? Só que não é suficiente, observe, eu repliquei aqui embaixo, olha, eu repliquei o tanque 1 para o tanque 5, mas eu só tirei de lá 3.500 peixes. Eu tenho que informar o destino dos demais peixes, tá certo? Então, eu vou voltar na tecla de replicagem e vou informar o destino dos demais peixes que sobraram lá. Enfim, essa é a dinâmica do nosso software, do software Teletanque. Ele está disponível para vocês utilizarem, né? Ao final da experimentação, vocês não têm nenhum compromisso, gente, absolutamente nenhum compromisso de assinar o software. O que a gente quer juntos é ouvir a experiência de vocês, ajustar, promover melhorias no software. Então, é por isso que estamos juntos lá no Telegram, tá certo? Dora já compartilhou. Deixa eu parar de compartilhar aqui a tela. Dora já compartilhou com vocês o link para o Telegram. Lá a gente troca. Esse software realmente faz a diferença. Isso é o que a gente espera, Matheus, é ajudar, né? Ajudar o produtor, né? A usar de melhores práticas. Pessoal, eu vou só compartilhar aqui mais um detalhe que a gente julga que é muito, muito importante, que são as dicas. A Tatiana, a Bartira, que também é médica veterinária, que também participou desse projeto, elas vêm acrescentando, observe aqui do lado esquerdo, olha, do menu dicas, perguntas frequentes. Vocês têm aqui quase uma enciclopédia, digamos assim, de dicas, de orientações, né, sobre diferentes temas, né, do manejo, né, da piscicultura. Então, a gente quer, com isso, levar a vocês boas práticas. Vocês conseguem procurar aqui, por exemplo, por regulamentações e licenças. Então, você tem informação sobre como estruturar o seu negócio, onde e como registrar, perfeito? Questões sobre vacinas, né? Está na moda, né? Sobre saúde, vacinação. Me ajudem, meninos. Bom, enfim, isso aqui é um repositório vivo, tá certo? É um repositório vivo, e é muito interessante que as dúvidas de vocês, compartilhadas no Telegram, possam virar dicas e informações úteis aqui neste ambiente, certo? Então, Ana, posso complementar? Deve, meus amores. Eu já estou falando tanto, acho que o povo já está até cansado. Pedir para o pessoal que for testar da importância de nos dar o feedback, justamente o que sentiu falta nas dicas, o que pode ser acrescentado nas perguntas frequentes, enfim, realmente nos dá esse feedback para que a gente melhore cada vez mais. Perfeito, isso é muito importante, gente. O software, todo software, não é uma tecnologia viva, e ela vai
crescendo, melhorando, tornando-se cada vez mais útil ao psicultor a partir dessa interação, a partir dessa colaboração. Tá certo? Tiago, olha, neste momento, todos os parâmetros de arraçoamento são para tilápia. Se vocês usarem o software para fazer a gestão de outra espécie, não tem problema, mas aí vocês não devem usar os parâmetros de referência para tomar decisão sobre arraçoamento, tá certo, gente? Esta é a única restrição. Prestem muita atenção. Os parâmetros de referência de arraçoamento são para tilápia. Se você vai fazer a gestão de outra espécie, não tem problema, tá certo? Pode fazer, mas não deve seguir. Inclusive, eu vou até sinalizar parâmetros de referência para tilápia, só para que vocês não incorram em erro. Uma dúvida, fale, Ramon. Ramon tem uma dúvida. Bom, a dúvida que eu quero saber é o seguinte, no caso, a senhora fez todo o cadastro gratuito, mas isso aí vai funcionar por quanto tempo gratuito? Maravilha, isso, olha, a nossa proposta, Ramon, é que ele funcione por 60 dias gratuito para que vocês experimentem e verifiquem o valor que o software gera para vocês. Os planos de assinatura já estão disponíveis aqui no site, tá? Então, ele começa com um plano inicial, deixe-me verificar aqui para vocês, com um plano inicial de R$ 108 por mês, tá certo? Para gerenciar até 50 tanques. Então, o que a gente quer é que vocês experimentem, verifiquem qual é o valor que essa tecnologia agrega na gestão da piscicultura, não é? Os módulos o módulo financeiro, ele será disponibilizado ainda na fase teste, tá certo? Para que vocês também tenham a oportunidade de testar o módulo financeiro. Hoje você consegue cadastrar despesca, mas em breve conseguirá registrar todas as despesas com ração, vacina, probióticos, os custos fixos, os custos variáveis, para você, no final do mês, no final do ano, conseguir avaliar o desempenho financeiro do seu negócio. Perfeito? Respondi, Américo? Tudo ok. Obrigado. Pronto. Tem Tambaqui, não é isso? Tambaqui. Usamos referências da Bahia Pesca. Tiago, nossa intenção é continuar, tá certo? A inserir no sistema outros parâmetros. Vamos trocar figurinhas, Tiago, e quem sabe a gente já pode subir, parametrizar, não é? Subir os parâmetros de referência para Tambaqui. Eu penso que é ótimo, maravilhoso também, porque o resto é todo igual. A biometria, a despesca, as ocorrências, somente o arraçoamento é que está limitado às tilápias. Então, será ótimo, viu, Tiago? Vamos continuar esse papo lá no Telegram, tá certo? Precisa preencher o que no formulário? É um formulário super simples, meninos. É nome, eu compartilhei aqui. Se você for no site www.teletanque.com.br, né? Nome, vamos lá. Nome, e-mail, tá certo? Porque você recebe um e-mail para validação. O nome da sua empresa, a gente já te conhece, que bom, você continua conosco. O cargo, o estado, é bom a gente saber de onde vocês vêm. E o número do telefone para você participar da nossa comunidade do Telegram. Somente isso. Bem simplesinho mesmo.
Ah, o Rogério já fez. Ótimo, Rogério. Rogério, boa sorte com a sua piscicultura. Explore direitinho, porque você vai fazer tudo bonitinho aí. Isso, Virgínia, Baraíba, a Virgínia de Campina Grande. Muito bom, tá no Instagram também. Opa, já tem gente cadastrado. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Estamos à disposição. Continuaremos nos encontrando em outros webinars, em sessões de perguntas e respostas. Eu conto com o feedback de vocês, nós todos, tá? Divulguem nas suas redes, quem faz parte de cooperativa, levem o Teletanque para as cooperativas, compartilhem com seus colegas, quem é professor, apresente para seus alunos, né, para que eles critiquem, experimentem, tá? É muito importante a gente trazer tecnologia aqui para o Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste, né? No segundo semestre, a gente já vai entrar com o módulo de internet das coisas, coleta remota. Então, foi um prazer também, Ivana. Gente, muito, muito obrigada. Eu desejo a todos muito sucesso. Júnior, Tatiana, meus queridos, Alain, Jéssica, todos os que estão aqui conosco, muito obrigado, muito sucesso. E continuamos esta interação via Telegram, ok, pessoal? Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Ana, Tatiana, Dora, e boa noite a todos. Dora, o pessoal está pedindo para você colocar de novo o link do Telegram aqui para poder divulgar. Coloque também no Instagram. Coloque de novo aqui. Pronto, obrigada, Dora. Gente, tudo de bom, muito obrigada. Vamos juntos para a Jequié, né, nesse projeto bacana que Júnior e Alain estão tocando em Jequié. E sucesso a todos. Boa noite, pessoal. Um abraço, muito sucesso. Até a próxima. Boa noite a todo mundo. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, um abraço, até a próxima. Até.